Oi, pessoal, vamos entrar para nossa live. Hoje vai ter live de água ozonizada, parte 2, para tirar dúvidas aí. Vamos aguardar o Carlos Nogales entrar para a gente começar a live aí sobre água ozonizada. Tem sido incrível essa experiência aí de fazer lives e poder levar mais ozônio para vocês. E a gente, oi Lu, oi Camila, tudo bem? Que legal. A Mirna Matoba também, que legal. O pessoal tá super curtindo aí, né? Rodolfo, casal ozonizado. E deixa eu ver aqui. O Carlos pediu aqui, vamos entrar. O Carlos adicionou a Nayara. E aí, tudo bem, Nayara? O Carlos tá entrando. Oi, pessoal, Olá, boa tudo noite. bem? E aí, Marina? E aí, Carlos? Oi, boa noite. Tudo Tudo bem? certo? Hoje Vocês mudei estão de ouvindo? lugar Ótimo, ótimo. para ver se É, ficava mais fácil aqui para mim. Tô com o computador aqui preparado, com a água aqui, tô encontrando a melhor Ai, bom, posição. legal. A gente também está melhor organizado hoje. estão todos dormindo. É, hoje Ai, não tem essa conseguiram? Tudo certo? história. Ah, 7h30 da noite a gente já estava tudo pronto Luzes apagadas. para não correr risco. Correram, subiram a escada, pularam corda. Oh, tudo, tudo. Oi, Lícia. Oi, Tássia. Ó, o pessoal tá entrando aí. Carlos, esse assunto da água aí realmente deu o que falar. Muitas dúvidas, Coisa, né? muitas perguntas. E como a água ozonizada, né, é o nosso um dos principais veículos aí na utilização da ozonoterapia clínica, a gente, né, acha importante a gente estar fazendo essas lives para que a gente possa esclarecer, né? E uma coisa também que eu queria falar que eu acho importante, né, é que às vezes a pessoa faz um curso e, né, como né, os cursos da Ozone Dental Group ou outros, e realmente esses 4 dias de curso é uma atividade bastante intensa, né? Então é difícil não sair com dúvida, né? Assim, existe uma curva de aprendizado. Então, realmente, eu acho que as nossas lives e esse conteúdo ficando disponível, ele pode ajudar, né, as pessoas aí sanando as dúvidas à medida que isso vai As acontecer. dúvidas elas aparecem, na verdade, com a prática, né? Porque as pessoas que fazem o curso não necessariamente têm experiência com ozônio. E aí, a hora que começa a trabalhar, colocar em prática o que é conversado nos cursos, é que começam a aparecer, né, as questões. A gente está aqui justamente para isso. A gente está disponível aqui para justamente sanar essas dúvidas, né? Então, hoje nós vamos retomar o assunto, né, de água ozonizada, que foi no domingo passado. E como a gente acaba tendo pessoas que não assistiram ou que não, enfim, eu acho que a gente vai dar uma introduçãozinha assim sobre o que é a água ozonizada para uso clínico e diferente da água ozonizada de uso comum, digamos, água ozonizada torneiral, entre aspas, né? Acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, dar uma explanada aí sobre os fatores que interferem no processo de ozonização da água. E aí a gente deixava um pouquinho mais para os 15 minutos, 20 minutos finais, para responder as perguntas. Perfeito. Legal, pessoal? Vamos então fazer uma introdução rápida e aí depois seguir nessa dinâmica. Vamos ver se vai dar certo. Daí você vai me falando aqui, eu vou mostrando aqui, e eu separei aquelas imagens aí para mostrar, então se der certo eu vou mostrando aí conforme você vai falando. Legal. Boa noite, gente. Mais uma vez aqui juntos. Você quer começar falando? Não, pode falar. Então, a água filtrada, como a gente falou da outra vez, é a forma do ozônio que a gente vai mais empregar no consultório, né? A forma mais utilizada no consultório odontológico, porque ela vai suprir absolutamente o consultório inteiro.
né? Então, a gente usa água ozonizada desde a garrafa do reservatório da cadeira, a gente coloca água ozonizada no reservatório do ultrassom, a gente emprega a água ozonizada nos procedimentos cirúrgicos, nos procedimentos clínicos. Então, para fazer bochecho, para o paciente fazer bochecho assim que ele é recebido no consultório. Isso tem sido uma medida que a gente tem empregado aí nessa situação meio crítica que está acontecendo, né, que a gente está passando agora. Embora a gente esteja recluso aqui em quarentena, os pacientes, quando a gente estava atendendo, faziam bochecho com água ozonizada. E, inclusive, assim, a gente abriu um questionamento no Instagram, pedindo para que mandassem as perguntas. Né? A gente está aqui com 11 perguntas a serem discutidas, para a gente retomar os assuntos. E uma dessas questões era justamente isso, né? O bochecho com a água ozonizada. Então, a gente vai falar sobre isso também no decorrer aí da live. Então, como eu disse, embora ela seja a forma que a gente mais emprega no consultório, porque ela vai suprir absolutamente o consultório inteiro, tá? Ela é a forma do ozônio mais crítica de se trabalhar, porque você tem uma instabilidade muito grande e aí diversos fatores que vão trabalhar contra essa estabilidade, né? E se a gente busca um efeito terapêutico, um efeito clínico ali da água ozonizada, com base científica, com efeito conhecido, buscando uma resposta do organismo, né, a gente precisa trabalhar dentro de critérios. Tá? E são muitos critérios que a gente precisa prestar atenção. Critérios relacionados com a água, propriamente dito, e com o processo de ozonização. Tá? E aí a gente pode ir destrinchando isso tema a tema, se for o caso. Né? Certo? Então, só para elencar tudo isso de uma forma prática, de uma forma resumida, eu queria, se a Letícia me permite, botar Claro. um slide aqui do computador, que eu estou com o computador aberto aqui do lado, tá? Para colocar esses fatores que a gente precisa prestar atenção. Tá? Então, eu vou Certo. deixar o celular um pouquinho, espero que não aconteça nenhum acidente. Eu vou virar aqui para vocês verem. Aqui. Carlos, o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais alto. Tá, perfeito. Muito bom, hein? Deixa eu aumentar o volume aqui. Melhorou? Ok? Acho que sim, vamos ver. Estão conseguindo ver? Então, os fatores que influenciam a estabilidade da concentração final da água ozonizada. Tá? Esses fatores eles são importantes quando a gente leva isso para o consultório. Tá? Então, temperatura vai influir diretamente no tempo de atividade, a pureza da água que vai ser ozonizada, a quantidade de água que vai ser ozonizada, o pH da água, isso relacionado com a água. E aí, quando a gente vai para o processo de ozonização, o tamanho da bolha, a quantidade de bolha, o tempo de ozonização, o frasco a ser que vai receber, né, todo esse processo, o fluxo de oxigênio e o difusor, que é empregado aí. Então, tudo isso influi na concentração final da água, ok? Só para resumir, né, brevemente, aí o que a gente precisa levar em conta quando vai pensar em água ozonizada para uso clínico, ok? Para o nosso consultório. Não dá Certo? para enxergar, meu cara. Uhum. Não dá para... Peraí, deixa eu voltar aqui, vou continuar um pouquinho. Eu vou botar aqui o que eu tinha separado. Eu consigo colocar ali a temperatura. Opa, tá vibrando aí. Querida Jennifer. Carlos? Fatores inerentes da água. E agora os fatores inerentes ao processo de ozonização. Eu estou colocando ali em cima também, que é o tempo de ozonização, a superfície, né? De contato. Enfim. Você vai falar de cada um rapidamente? Podemos explorar. Vamos lá. Para a gente esgotar tudo isso aqui, gente, eu precisaria de um dia inteiro falando de água ozonizada, tá? Então, a gente pode Vamos falar. tentar ser dinâmico para a gente poder responder as perguntas. Temperatura. Como que você interfere na temperatura? O áudio melhorou agora? Estão ouvindo Melhorou. melhor? Uhum. Melhorou?
baixa temperatura. Tá? A água tem que estar resfriada por pelo menos 24 horas antes de ser ozonizada. Esse é o primeiro ponto. Se eu trabalhar dessa forma, o tempo que a água, que o ozônio vai permanecer ativo na água, vai ser de 3 horas a 20 horas. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Com relação à pureza, quanto mais pura, melhor, porque o ozônio ele é extremamente reativo e oxidante. Tá? Então, a gente costuma trabalhar com as águas ultra purificadas. Se a gente for para a PubMed e buscar trabalhos que empregaram água ozonizada, a gente vai ver uma quantidade muito grande de água bidestilada, de trabalhos, né, que usaram água bidestilada ou água para injeção, como a gente encontra aqui no Brasil. Tá? O que a gente tem trabalhado hoje como padrão ouro é a água de osmose reversa, tá? Porque ela retém mais o ozônio e estabiliza o ozônio por mais tempo, certo? Com relação ao volume de água a ser ozonizado, a gente vai trabalhar sempre com 1 litro de água, ok? Que é essa coluna que está atrás da Letícia aí, que ela está mostrando para vocês. A coluna vai ter que estar sempre cheia, tá? Ali na marcação de volume máximo, para a gente poder trabalhar com uma forma efetiva, tá? Com uma concentração conhecida do ozônio na água. Tudo bem? Com relação ao pH, quanto mais ácido for o pH da água, melhor para o ozônio. Tá? O ozônio ele tem uma filia por pH ácido muito grande. Então, o que acontece com o pH ácido? A água vai também reter mais o ozônio e vai estabilizar por mais tempo, certo? Como vocês podem ver ali atrás, a Letícia ligou o gerador para borbulhar na água, né? Esse borbulhamento é um fator primordial, tá? O que vocês estão vendo aí, que a Letícia está mostrando para vocês, é o padrão que a gente tem trabalhado, que a gente tem estudado, tá? Então, todos os nossos trabalhos são pautados nesse padrão de borbulhamento. Então, as bolhas são pequenas e em grande quantidade, tá? Isso aumenta a superfície de contato do ozônio com a água e estabiliza o ozônio satura o ozônio numa concentração conhecida, ok? Tem Tempo aquele difusor ali, né? Ele é um difusor e cerâmico que ele faz microbolhas. Até eu coloquei na imagem aqui atrás, que eu não consigo mudar o local ali da minha imagem. Mas, exatamente, enfim, a gente tem muito mais superfície de contato quando tem microbolhas, né? Eu costumo falar assim, imagina uma sala cheia de bolas de pilates e uma sala cheia de bolas de ping-pong. A gente tem muito mais superfície de contato, né, na sala cheia de bolinhas. exatamente. Então, o tempo de ozonização. A gente vai trabalhar com 5 minutos. Essa foi uma das perguntas que foi feita. Tá? Tempo de ozonização. E depois de quanto tempo pode Tá? consumir? Andressa perguntou, né, quanto tempo a água ela deve ser ozonizada. Então, isso para 5 minutos. A gente precisa diferenciar aqui, Letícia, o que é água para consumo e água para consultório, água Ah, clínica. isso é super importante, porque assim, de forma geral, né, as pessoas acham que a água ozonizada é a mesma coisa, né? Você produzir de um aparelho caseiro, de um aparelho aqui que tem oxigênio, que você tem um sistema de difusão correto e uma água correta dentro de uma metodologia, né? O que é bem Exato. diferente da água de uso clínico. E essa tem sido uma das mais frequentes perguntas, incluindo sobre beber a água. Então, acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos separar o joio do trigo, então. Tá? E O que é uma água de consultório, o que é uma água caseira? Quer falar? A água de consultório é a água terapêutica que a gente pode colocar, né? Como sendo uma água terapêutica e a gente tem um propósito para usar essa água. A gente quer ações antimicrobianas e ação em biocompatibilidade. Essa é a grande função dessa água. A água que a gente usa para beber, e aí tem muitos geradores caseiros, né? Filtros que oferecem água ionizada, não tem todo esse critério, não tem um oxigênio puro, não tem esse processo fechado de ozonização, né, na coluna.
a, a, a água não recebe todos esses cuidados. Então, é uma água que, quando eles oferecem o ozônio, é uma água limpa, né? É uma água sem detritos, sem coliformes. O ozônio, nessa concentração para beber, é uma água limpa. E aí a gente pode beber, porque você beber essa água ozonizada da coluna, ela é uma água terapêutica, tem as suas indicações, e aí os médicos conseguem falar com muito mais propriedades, né? As ações sistêmicas dessa água. Até nos perguntaram aqui, mas é Então, essa muito é uma das diferente. perguntas. Deixa eu só, assim, então vamos lá. Quando a gente tem um ozonizador doméstico, o que que a gente quer? A gente tem um ozônio lá sendo produzido do oxigênio do ar. Então, assim, Do uma ar. concentração muito baixa, apesar dele ficar ozonizando. Então, o objetivo do ozonizador doméstico é ação antimicrobiana para a água, certo? Ozonizar aquela água para Exatamente. beber. Então, eu vou beber uma água teoricamente livre de micro-organismos. Ele vai tratar a água. Quando a gente está Sim. ozonizando aqui, o ozônio ele não está sendo consumido pela água, porque a gente está ozonizando uma água pura, a princípio bidestilada ou de osmose reversa, que é o que a gente vai falar da estabilidade, tem perguntas aqui. E o que, que eu quero aqui? Maior concentração de ozônio dissolvido, de ozônio puro, para que esse ozônio puro que está ali chegue na minha mucosa, ou no meu dente, enfim, né? Então, e isso acaba gerando muita confusão, apesar de parecer simples. E é isso também que gera uma diferença muito grande em resultados, porque a pessoa fala assim: ah, mas eu usei água ozonizada e não deu resultado. Mas como que é essa água? Como ela foi produzida, né? Então, isso que realmente muda tudo. Então, a gente vai ter que repetir e falar diversas vezes dessas diferenças, né? E o que interfere. Desculpa te interromper, mas é só para, às vezes, colocar Não, uma outra visão. está perfeita a sua colocação. Mas acho que é isso. A água ozonizada de consultório é uma água terapêutica. E a água para beber em casa, ela é uma água limpa. Acho que se a gente diferenciar assim, pode ficar fácil. A gente também tem a possibilidade de ter uma água pura, não ozonizada, que é oferecida pelos aparelhos de osmose reversa caseiros, que é uma forma de um filtro que limpa muito bem essa água, porque a água passa por diversos estágios de filtragem, e ele tem a capacidade de remineralizar essa água, porque o filtro de osmose reversa que a gente usa, ele tira tudo da água. O filtro Justamente para caseiro, não reagir com o ozônio, né? exatamente, para não reagir com o ozônio. E o filtro caseiro, ele é capaz de remineralizar essa água e nos dar uma água limpa. Então, a gente pode ter um filtro de osmose reversa caseiro e um aparelho para um filtro com ozônio caseiro. Mas isso vai nos dar uma água limpa. A gente pode usar para lavar salada, pode usar para beber, mas é uma água que a gente pode beber, né? Se eu ficar bebendo essa água da coluna aí, não vai fazer bem, porque não é para isso. Essa já é uma das perguntas. Então, quanto que a gente pode beber dessa água? Se indica. E a outra pergunta já na sequência é: essa água ozonizada, já teve outras perguntas. Beber água ozonizada tem efeito sistêmico? Você quer responder? Quanto beber dessa água? Tá? Quanto beber dessa água? Não é indicado você fazer uso sistemático e contínuo dessa água. Sim, exatamente. Se você tomar um copinho por dia, ok. Mas se você só tomar esta água, isso vai virar um problema, tá? Então, a questão é a dose, é o quanto da água a gente consome. Um pouquinho dessa água por dia não é problema, ok? Mas o uso sistemático e contínuo dessa água, você vai ganhar uma desbiose, ok? E aí, levando para efeitos sistêmicos. Não. A gente não tem absolutamente nada comprovado que o consumo da água ozonizada vai trazer algum benefício com relação à saúde sistêmica. O que tem documentado, sim, é a questão da desbiose, o uso contínuo dessa água ozonizada, que a Letícia está mostrando para vocês aí atrás, gente, que é uso clínico, com oxigênio, com gerador medicinal, tá? Ele vai gerar uma desbiose e não tem comprovada ação de melhora
na resposta imunológica. É, Tudo bem? tanto sistêmico quanto imunológico, essa é uma das perguntas que o pessoal está Não fazendo. tem nada documentado. Na semana passada, até teve a participação da doutora Luciana Sampaio, que é uma médica maravilhosa, e ela é gastro, e ela comentou sobre o uso da água ozonizada terapeuticamente para tratar H. pylori, por exemplo. Mas nós não temos propriedade para falar sobre isso, mas os médicos que trabalham nessa linha têm essa possibilidade, mas ela comentou aqui. Então, mas aí isso quem vai fazer é médico, não somos nós, né? É, Então, a Irene está falando, seria um copo por semana. O que o pessoal tem indicado, que a gente tem observado que não tem outros efeitos, né, chegando no consultório, pode tomar um copo de água ozonizada, um copo por dia, não tem problema. Eu acho que a gente, por exemplo, nós, por exemplo, tiramos a nossa cuspideira do consultório. A gente não tem aquele recipiente que a pessoa fica cuspindo. Aham. Então, eu coloco água para a pessoa, para o paciente fazer o bochecho. Eu falo, se você quer, se você quiser engolir, pode engolir, não é problema. É um frasquinho pequeno. Ou então eu tiro com aspirador, né? Com aquele sugador. Então, não é problema. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias que ele vai na nossa consulta, não tem problema fazer Ou uso mesmo dessa uma água. vez por dia, né? Se a pessoa chega, vai lá, toma um É, copo, inclusive não vai e ter. é um dado bem interessante em relação ao bochecho, já que a gente está falando de bochecho, e foi também uma pergunta, é bem interessante porque tem um trabalho do Nagayoshi de 2007, né? Que ele conclui que fazendo bochecho com a água ozonizada, essa água é capaz de diminuir a agregação plaquetária no esmalte dental em até 70%. Então é muito interessante. Então é proposital o nosso bochecho com água ozonizada. E aí vieram perguntas aí falando do Covid. Nós não sabemos se ela vai matar o Covid, né? Não tem estudos ainda para isso, né? Fazer o bochecho com a água, né? Se ajuda na asepsia do paciente com Covid. Enfim, não temos trabalhos científicos que provem essa afirmativa ainda, né? A gente sabe que a água ozonizada tem efeito antimicrobiano de amplo espectro. A gente sabe que o gás também tem atividade tópica, né? Antimicrobiana. A gente sabe que tem atividade antiviral, o gás em ambientes, mas ainda da água ozonizada, especificamente do Covid, a gente não tem nada. Olha, tem uma pessoa aqui falando, minha esposa se curou de uma gastrite usando água ozonizada por um período de 60 dias, fazendo uso de 100 ml 3 vezes ao dia, gente, né? Não é algo ainda Terapêutico, né? documentado, mas a gente tem algumas evidências clínicas, né, dessa situação. Mas só para a gente ir um pouquinho na nossa linha de raciocínio, vamos falar um pouquinho da durabilidade dessa água ozonizada. Chegou no consultório, como você falou, no processo de ozonização, quanto tempo dura? Essa é uma das maiores dúvidas. Então, tempo de ação. Esse tempo de ação do ozônio na água, ele está relacionado com a temperatura. Tá? Eu acho que são dois anteriores, Letícia. Não, é esse daí, esse trabalho. Esse trabalho foi uma iniciação científica que a gente fez lá na Universidade de Mogi das Cruzes, onde a gente está desenvolvendo grandes trabalhos aí com a ajuda da professora Lilian Maekawa. Inclusive, acho que ela está aqui assistindo. Um beijo para a Lilian, obrigado pelo apoio. Que mediu a degradação das diferentes águas, tá? Então, essa foi uma outra pergunta também, inclusive a pergunta da Cris, falando da água destilada. A Lilian aí, apareceu. Obrigado, Lilian. Falando da água destilada. Então, o que a gente fez nesse trabalho? Tá? A água foi ozonizada em temperatura ambiente, ok? Uma temperatura de 23 graus, e foi ozonizada por 5 minutos, e a gente mediu a degradação dele ao longo do tempo, tá? Não, Letícia, acho que esse daí é do gelo. É da água ozonizada congelada. Acho que são duas fotos para trás. E se você puder voltar 2 fotos.
Essa? Isso, esse daí, exato. Então, nesse trabalho, né, a gente fez aferição a cada hora, tá? A cada hora, medindo a degradação do ozônio, então, da água de osmose reversa e água destilada. Aí a Cris trouxe para a gente a pergunta, né, pedindo para a gente falar da água destilada, porque é a água mais acessível que o dentista tem para trabalhar no consultório. Não necessariamente ele vai ter o filtro de osmose reversa ou vai ter água bidestilada, que é cara, né, quando a gente coloca isso em um contexto onde a gente vai usar grande volume. Então, o que, que a gente consegue ver desse trabalho? Que a água destilada, ela retém muito pouco ozônio, tá? E quando a gente coloca essa água em temperatura ambiente, a gente percebe que a degradação ela é muito rápida, tá? Então, se a gente calibrar o gerador, nesse caso desse trabalho, né, como foi feito, a gente calibrou o gerador para produzir 40 microgramas por ml. E em 23 graus, a gente teve uma concentração final na água de osmose reversa de 6,67 e na água destilada de 3,71. Tá? E uma hora depois, que é esse T1 aí que vocês estão vendo, a concentração já caiu praticamente pela metade e a água destilada caiu para 2,17. 2 horas depois, a água destilada foi para 1 micrograma. E a água de osmose reversa para 3,5. E percebam que nos tempos seguintes, tá, estabiliza a concentração da água na água de osmose reversa. E a água destilada, ela continua caindo. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar isso para a clínica. Como é que a gente transporta esse trabalho para a clínica? O que, que a gente entende hoje como padrão? Isso foi uma análise que foi feita na minha dissertação de mestrado. Tá? Se eu colocar a água na geladeira por 24 horas antes de ozonizar, tá? Então, eu vou separar 1 litro de água que vai ser ozonizado, tá? Vou pegar esse 1 litro, que está sem o ozônio ainda, vou colocar esse 1 litro na geladeira, um dia antes de ozonizar, tá? Por 24 horas antes de ozonizar. Tiro essa água da geladeira e ozonizo, tá? Eu tiro essa água, depois dos 5 minutos que correu o ozônio na água, eu vou tirar essa água da coluna de vidro que vocês estão vendo aí atrás da Letícia e vou voltar ela para a geladeira. Tá? Se eu fizer esse percurso, eu vou ter ozônio por 20 horas. Tudo bem? 20 horas, então. Na água de osmose reversa. De osmose reversa, 20 horas. Então, porque Só que o que acontece? alguém falou A gente... aqui antes, que eu fiz um curso e eles falaram que tinha 3 dias, né? Então, isso não é verdade. Não. Você não conseguiu confirmar isso na tese, né? Em nenhuma análise que a gente fez, a gente conseguiu essa medida. Nem na água congelada, nem fazendo cubo de gelo a gente conseguiu essa medida. Tá? Então é bem importante, né? A gente frisar isso novamente, porque senão você não vai ter efeito, né? Daí vai falar, porque o ozônio não funciona, mas é que não usou da forma correta, né? Exato. Então, o que acontece com a água de osmose reversa? Ela vai perder o ozônio nas 3 primeiras horas e depois entra num platô. Tá? E a água destilada, não. A água destilada ela tem um declínio vertical da concentração do ozônio. Então, é uma perda contínua. Né? O gráfico azul e o vermelho, né? É a linha azul. Exatamente. Ele entra num platô e estabiliza. Tá? Então, a gente tem essa concentração mais ou menos fiel ali por um período de 3 horas. Tá? E depois ele entra num platô de estabilidade. A água destilada não tem esse platô, então a concentração ela cai verticalmente. Tudo bem? Sempre pode colocar a água na geladeira antes. O pessoal está perguntando. Então, qualquer água. Quanto mais gelado, né? A gelada é melhor. Pode fazer esse processo de voltar a água na geladeira para água destilada? Pode. Você vai ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas a gente não mediu quanto tempo você ganha com a água destilada. Tá? A gente trabalhou muito tempo com água destilada. Tá? Você tem efeito clínico, você não vai conseguir saturar tanto a água como a gente gostaria com a água de osmose reversa ou a bidestilada, tá? Mas funciona, você vai ter efeito clínico sim. Tá? Vai ter, né? Eu acho que isso é mais importante, né, Carlos? Porque assim,
A água destilada é uma água que o pessoal consegue obter mais facilmente, tem um custo melhor. Então, para o dia a dia, para ozonizar, para usar em grandes volumes, a água destilada, né, ela pode ser utilizada. Mas vamos lá, uma vez que você ozonizou a água gelada, por quanto tempo, vamos deixar bem clara essa informação, a água destilada vai ter durabilidade se estiver na geladeira? Não, então, na água destilada, a gente não fez essa medida do tempo total Aham. que vai ter o ozônio, tá? Mas você tem uma perda vertical. O que que acontece se a gente mantiver, se eu tirar a água gelada e ozonizar, tá? Eu vou ter a água destilada por 1 hora e meia, 1 hora e meia. tá? Mas a gente não, por 1 hora e meia eu mantenho a concentração do ozônio. Depois de 1 hora e meia, a gente entra num declínio e a gente não mediu por quanto tempo eu ainda tenho o ozônio. Certo. Entendeu? Como a gente fez com a água de osmose reversa. Sim. Mas, assim, o nosso intuito aqui é deixar a ozonioterapia prática, fácil da gente trabalhar. E principalmente, gente, principalmente, barato. Que a gente consiga trabalhar de uma forma acessível no consultório. Tá? Então, para quem utiliza água ozonizada clínica, é uma dica prática. Olhem com carinho para o filtro de osmose reversa. Por quê? Com 2 meses de trabalho, você paga esse filtro, com a economia que você vai ter. Tá? Olhem com carinho para esse filtro, porque você consegue instalar ele no teu consultório de uma forma relativamente simples, tá? A manutenção é muito pequena, ele te dá uma qualidade melhor de água, tanto para autoclave ou para o que você quiser, para fazer faxina, para tudo. Então, no consultório, a gente só usa água de osmose reversa. Ela vai suprir o consultório inteiro. E a gente, praticamente, em 2 meses de trabalho, você paga esse filtro. Excelente. Certo? E quanto custa? Quanto custa o filtro? Isso foi uma pergunta também, né? Como que funciona o filtro de osmose reversa? Ele trabalha Eu por acho que a gente estágios tem de que. filtragem. Isso. Ele trabalha Dar por uma passada estágios de nisso aqui. filtragem. Então, vem a água da rua e passa por estágios de filtragem. Nesses estágios de filtragem, ele vai tirando absolutamente tudo da água. Então, ele tira cloro, ele tira flúor, ele tira pedaço de gente, ele tira pedaço de rato, ele tira hormônio, ele tira antibiótico, ele tira tudo da água. Tá? E ele vai te entregar H2O puro, ok? Esses estágios, eles são vendidos de 1 a 6 estágios, ok? O que a Anvisa preconiza para profissionais da área da saúde é que se trabalhe no mínimo com 3 estágios, ok? Se eu for profissional da área da saúde, eu preciso ter um filtro de osmose reversa no consultório com no mínimo 3 estágios. Mas tem que Gente, a ser, diferença... né? Ideal. Isso, vai de 3 a 6. Então, 3, 4, 5 ou 6 estágios, tá? Financeiramente, como é que funciona isso? O filtro de 3 estágios, ele custa R$ 2.700. E o filtro de 6 estágios, ele custa R$ 2.900. Tá? Então, por R$ 200 de diferença, você consegue ter um salto na qualidade de filtragem. Sim. Entenderam? E a economia que você vai ter, porque você não vai mais produzir água destilada, no caso de quem tem o destilador, porque o destilador ele consome uma energia violenta. Tá? Para quem compra água destilada, não precisa mais comprar água destilada e o teu consultório inteiro gira em torno da osmose reversa. Okay? Então você ganha em praticidade, você ganha no financeiro por conta da economia e você trabalha com qualidade. Tá claro? Excelente. Deu para entender? Então, Deu. perguntando onde. Então, uma vez que a gente ozonizou essa água, água para injeção, a água de osmose reversa ou água destilada, então são as 3 águas que a gente usa aqui clinicamente. Importante diferenciar, Carlos, que a Cris falou ali de novo, né? Cris, querida, muito obrigada pela participação. Não é simplesmente, novamente, você pegar, borbulhar num copo ou num recipiente, né? A gente precisa ter o sistema de difusão ideal para que a gente está falando desse protocolo, para que ele seja repetível, né?
Carlos, uma questão que a Paula até perguntou, que alguns pacientes reclamam de ardência. E eu não tenho visto isso muito frequentemente. Queria que você falasse um pouquinho disso. Tem ardência na hora de aplicar? Como que é? O que acontece com a ardência, tá? O que pode acontecer? Quando a gente tem um processo inflamatório na boca, né, gengival, ou uma fístula, né, algum processo inflamatório acontecendo, você tem exudação, você tem hiperemia, muitas vezes você tem edema, né? E a água ozonizada, quando borbulha o ozônio na água, então o que vocês estão vendo ali atrás da Letícia, tá? Esse borbulhamento do ozônio na água, você está gerando dois componentes na água, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila, certo? Esses dois componentes em contato com o processo inflamatório, eles vão gerar essa ardência, que geralmente é momentânea, ok? Ela é momentânea e fugaz, ou seja, ela some rapidamente. Tá? Então, isso acontece por conta do peróxido e do radical hidroxila, certo? E aí a gente já consegue puxar outro ponto, Letícia, que me perguntaram aqui, sobre a reozonização da água. Tá? Então, ozonizou 1 litro, não usou 1 litro, sobrou um tempo, sobrou bastante água aí dentro da coluna. Eu posso reozonizar essa água? Teoricamente, sim. Okay? Depende muito do que você vai usar essa água, que você vai reozonizar. Por quê? Quando você borbulha o ozônio na água, como eu disse, você satura em radical hidroxila e peróxido de hidrogênio. Tá? Saturando a água em peróxido de hidrogênio e radical hidroxila, quando você reozonizar a água não vai absorver mais todo aquele ozônio. Então, quando você refaz esse processo, a concentração final na água ela não vai ser a mesma conseguida inicialmente. Tudo bem? Você vai ficar abaixo da concentração. E um problema que acontece com a reozonização da água é que você vai acidificando o pH cada vez mais. Tá? Cada vez que você reozoniza a água, você diminui o pH da água. E ela vai ficando cada vez mais ácida. Tá? Então, pode reozonizar a água? Não é um crime. Você não vai ser preso, você não vai para o inferno por causa disso. Tá? Mas tenha em mente que ela pode não funcionar dependendo da situação clínica que você tem. E esse é um dos grandes problemas, né? Essa falta de tantos interferentes no processo de ozonização dificultam a padronização, né? E aí os resultados acabam sendo diversos. Apesar de que sempre, né, a gente observa efeitos positivos aí, principalmente da água, antimicrobianos e na capacidade de modulação inflamatória, vamos dizer assim, certo? De bioestimulação, né? Que é o que a gente quer. Teve uma pergunta aqui se os pacientes em radioterapia podem utilizar. Como a gente falou da ardência, eu achei importante a gente falar disso. Deve. Não só podem como devem. Deve usar. Tá? Evita muito problema. Isso que a Marina falou é sensacional. Esse trabalho do Nagayoshi, que mostrou a dificuldade da adesão de placa bacteriana na superfície do dente, é uma coisa sensacional para o paciente oncológico. Tá? Sim. Tem várias pessoas aqui já perguntaram. A gente sabe que o sistema ideal aqui é a coluna, pelo tempo de contato, né, que tem, não só pelo tempo de ozonização, mas quanto o tempo vai da bolha daqui até aqui em cima, o tamanho da bolha, enfim. Mas a gente tem aquela opção que muitas vezes a pessoa não consegue espaço, ou não tem investimento, ou enfim, aquele frasco de ozonização de 500 ml, que também tem as bolhas, mas não é o mesmo tipo de difusor. E ele, claro, não tem o mesmo tempo de contato. Então, como que você pode falar dessas diferenças? Então, o que a gente tem padronizado é o trabalho com 1 litro de água. Tá? Esse é o padrão que a gente tem adotado nas pesquisas, nos trabalhos que a gente tem feito. Então, as concentrações finais que a gente passa, né, quando se fala de protocolos, é tudo pautado em 1 litro de água. Tá? Quando a gente quebra algum fator daquela listinha que eu mostrei para vocês aqui no meu computador,
tá? Que tinha lá fatores relacionados à água e relacionados ao processo de ozonização, tá? Precisa medir. Aí tem que medir a concentração final na água, tá? Acho que eu mandei para você, Letícia, a foto do kit que usa para fazer a medição. Esse daí, ó, é o kit da Chemetrix, tá? É o K7404. Entrem no Google, tá? Digitem Chemetrix Brasil, tá? Vocês vão cair no site da Chemetrix Brasil. Vocês conseguem comprar esse kit e ter ele no consultório. Ele te permite 30 análises, tá? Precisa fazer uma análise toda vez que você fizer água ozonizada? Não, não é necessário. Você pode fazer uma análise uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, tá? Só para ter um padrão ali de resposta, né? De concentração final na água, ok? Mas é um kit tranquilíssimo para trabalhar e ele te dá uma ideia bem interessante, tá? Para saber quanto de ozônio final você tem na água. Só voltando ali ao ponto do que a gente consegue saber a concentração final através do kit. Então, né, essa é uma forma de você medir a quantidade de ozônio dissolvido. Qual que é a dificuldade do kit? É claro, é o custo, né? Você toda vez você acaba não medindo, mas eventualmente você ter um consultório para medir, ter certeza de que você está ozonizando da forma correta, etc., é útil. Mas em termos práticos, só volta um pouquinho e fala da diferença da coluna e do frasco de 500 ml. Não, a gente não, como o Carlos já falou, a gente não tem como falar se esse frasco dá essa concentração ótima terapêutica que a gente usa. Mas ele dá uma concentração. Se você usar uma água pura, usar uma água gelada, preencher essa coluna, né, de 500 ml mais ou menos, vai chegar nessa concentração que a coluna chega? Não, não vai. Mas vai chegar numa concentração. Letícia, dentista, carrega muito material de consultório para consultório. Eu tive o meu endomóvel por muito tempo, sabe? Então, às vezes a gente precisa ter praticidade, né? Então, Claro. aquele frasquinho, ele é ótimo quando eu preciso levar para os outros consultórios. Porque ficar carregando coluna, acho que você já sabe, a gente já quebrou coluna, né? Ficar carregando de um consultório Não, para é o que outro é assim, a inviável. gente tem a situação ideal e a gente tem a situação É, possível, né? isso. Agora, o E ideal e o possível, e tem o que também não deve ser feito. Então, assim, a gente já exatamente. sabe que não deve utilizar a água que não é pura, a gente já sabe que ela tem que utilizar gelada, a gente já sabe que a gente não pode de jeito nenhum borbulhar num copo de plástico, a gente já sabe Exatamente. que a gente não pode fazer. Agora a gente tem o ideal, que é o melhor dos mundos, e a gente tem o possível, né? E o E as interessante pessoas estão desse. perguntando aonde guarda essa água. É simples, mas é importante falar, né? Depois que ozoniza na geladeira, deve A ser gente. em frasco de vidro, né? Frasco de vidro. De preferência âmbar, né? Em garrafa escura de vidro, né? E detalhe, tampado. Tem que ser tampado. A tampa não interfere, o tipo de tampa, se é plástico, ou silicone, ou rolha, não interfere. Agora, uma outra questão daquele frasco que a gente pode carregar para o consultório, a gente pode esterilizar aquele frasco. Então, para quem vai atender em hospital, para quem vai fazer cirurgia grande, que precisa ter todos esses critérios, né, da esterilização, você garante com o frasco. Então, tem uma boa vantagem você usar o frasco. Sim, com certeza. E justamente, às vezes a pessoa tem que ter as duas opções, né? No caso de não ter, é que esse aqui acaba tendo mais praticidade também, porque como o frasco você abre por cima, às vezes tem a questão do cheiro de ozônio que atrapalha. Então, aqui você tem no dia a dia, para uso fixo, digamos, talvez essa seja a melhor opção também, né? Isso é um ponto Por conta importante que você tocou, tá? Quando a gente está produzindo água ozonizada, esse é um sistema, a Marina falou sobre isso, é um sistema fechado. A gente precisa ressaltar isso. O que quer dizer sistema fechado? Eu não sinto cheiro, tá? Se Sim, você tanto no que o seu equipamento está consultório, ligado aqui. se você está no seu consultório fazendo água ozonizada e o porteiro lá na rua está sentindo o cheiro do ozônio,
Tá você errado. está fazendo errado. Tá? Então, diagnostica onde está tendo esse vazamento, não pode sentir cheiro. Tá? Aí a gente vai para o outro lado da balança, que é o ozônio caseiro. Quando eu estou lá fazendo no equipamento para minha salada, para limpar salada, para lavar fruta, tá? É interessante que se coloque, que se faça esse processo em um ambiente arejado, tá? Embora a concentração ela seja pequena desses equipamentos caseiros, é ozônio, tá? E o ozônio ele tem esse grau de toxicidade. A gente não pode inalar o ozônio. Tá? Então, quando você estiver lavando a salada, quando você estiver lavando a sua fruta em casa, faça isso em um ambiente arejado e tampe o frasco que você está fazendo, tá? Para diminuir o máximo possível essa possibilidade de inalação, ok? Super Tudo bem? importante esse detalhe. E fala um pouquinho, Carlos, rapidamente, assim, quais são os principais usos, então, aí na odontologia e os efeitos. Tudo, tudo. A gente só Onde falou você de tiver, onde você tiver processo inflamatório, processo infeccioso, você pode aplicar o ozônio. Né? Por exemplo, vamos começar de uma forma prática, tá? Cadeira odontológica. Então, a gente trabalha com a água ozonizada no reservatório, né? E essa foi uma das perguntas que está aqui no caderninho. Degrada a garrafinha, degrada a mangueira, degrada o alta rotação, degrada algum material? Não, a degradação ela é mínima. O cloro ela é muito mais deletério para a mangueira do que o ozônio. Tá? O que é importante, esta água ozonizada que vai para o reservatório da cadeira, eu não conto com o efeito terapêutico dela. Eu não vou usar essa água para lavar uma cirurgia, para irrigar um canal, para tratar uma cárie. Tá? Entendam bem, por favor, essa água que vai para o reservatório da cadeira é para limpar a mangueira. Tá? Degrado alta rotação, ou as canetas ali, alta rotação, seringa tríplice, também não. As canetas atuais, tá? Isso já tem mais de 15 anos para cá. O rolamento da caneta de alta rotação são rolamentos de cerâmica, tá? E a cerâmica é um material ozônio resistente, certo? Legal. Então, Essa é uma não dúvida tem esse comum. problema. Não acontece a degradação, certo? Posso colocar, no nosso caso, que fazemos endodontia, nós trabalhamos então com a água ozonizada também no reservatório do ultrassom, para fazer irrigação endodôntica, ou para fazer uma raspagem periodontal usando o aparelho de ultrassom. Tá? Aí, para cada especialidade, né, tem a sua peculiaridade, né, a gente vai aplicar a água ozonizada de uma forma, mas ela é um irrigante para a gente. A grosso modo, a gente costuma resumir dessa forma. Tá? A água ozonizada ela é um irrigante. Onde eu imaginar que vai ter água no consultório, eu vou sustentar com água ozonizada. Uma garrafinha daqui para Certo. conhecer. É outra odontologia, né? Digamos assim, com a água ozonizada. Eu até separei aqui dois artigos. Um que esse é o artigo super conhecido, né? Que a gente baseia muito das atividades anti-inflamatórias da água ozonizada, porque o estudo então mostra que o ozônio ele teve um efeito inibitor sobre o sistema NF-κB, né? Demonstrando então essa capacidade anti-inflamatória da água, né? O que é muito interessante porque isso já vem sendo demonstrado. E eu acho que outra informação importante, Carlos, que você tem bastante know-how para falar, é sobre o ultrassom junto com a água, né? Que é importante quando possível. Como que funciona isso? Então, a ativação ultrassônica, ela é bem interessante, porque vão acontecer dois fenômenos ali no ultrassom que são importantes para a água, que é cavitação e onda acústica. Tá? Isso é fundamental para a endodontia e para a periodontia. Ok? A Marina falou bastante sobre isso na live de pele, né, Marina? Foi bem legal. Quer complementar? Pode falar. Então, a cavitação e a onda acústica, eles são fundamentais. Tá? O que é um problema quando se vai utilizar a água ozonizada nesses equipamentos? É quando eu vou associar ao jato de bicarbonato de sódio. Tá? Estão perguntando aqui.
não é interessante associar a água ozonizada ao bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio ele desestabiliza o ozônio. Eu vou perder o ozônio em contato com o bicarbonato de sódio, tá? Por conta de alteração de pH, certo? E então, quando eu vou fazer uma profilaxia usando o bicarbonato de sódio, não é interessante usar a água ozonizada, tá? Porque você vai perder o efeito do ozônio, certo? Mas para utilizar o ultrassom, propriamente dito, é uma ótima alternativa. Certo. Então, se possível, na prática clínica, foi o que mostrou aqui, né? Esse artigo ali, que ele mostra a água ozonizada, a água ozonizada mais ultrassom, a água normal com ultrassom. Então, demonstrou mais eficácia na água ozonizada com ultrassom, que é no primeiro gráfico ali da esquerda, certo? Perfeito. Então, agora a gente pode aproveitar para as perguntas finais. A Kelly está perguntando sobre o soro com ozônio, se você usa como irrigante ou não. Soro ozonizado, a polêmica, né? Foi bastante perguntado da outra vez, mas a gente não conseguiu falar muita coisa sobre isso, né? Fiquem atentos, porque vai sair publicado um trabalho falando da solução salina ozonizada, tá? Eu, particularmente, estou começando a estudar isso agora, e com a grande ajuda da doutora Kátia Libório, que está me orientando nesse estudo, que está me orientando nessa linha de trabalho, tá? Como que funciona a solução fisiológica? Então, já deixo o meu agradecimento público aqui à Kátia. Obrigado, Kátia, pelo teu carinho, pela tua ajuda em entender esse tema, né? A solução fisiológica, a gente tem dois cenários aí importantes que a gente pode trabalhar, tá? Primeiro, lavagem nasal. Aí eu deixo para a Marina falar que ela tem uma experiência bem legal com isso, porque temos 3 crianças pequenas aqui em casa. Termina na parte do ozônio. Eu vou falar da solução fisiológica clínica, tá? Quando a gente vai empregar o soro fisiológico ozonizado clinicamente, tá? Quando a gente vai aplicar isso clinicamente, gente, não é a garrafinha de soro que eu compro lá na farmácia para lavar lente de contato, tá? Não é esse soro. O que a gente está falando de uso clínico da solução fisiológica ozonizada é a solução estéril, tá? Condicionada em bolsa, tá? Que geralmente é o que se usa em hospital, tá? Então, a solução fisiológica, ela é ozonizada. Então, é outro padrão, é outra tecnologia, é outra abordagem, é outro sistema de ozonização, tá? A gente não coloca essa solução fisiológica nessa coluna que vocês estão vendo aí, tá? A ozonização ela é feita direta na bolsa. Então, injeta ali o ozônio pela bolsa, tá? E borbulha o ozônio na solução já condicionada nessa bolsa. O que vai acontecer quando ozoniza a solução fisiológica? O ozônio vai reagir com cloreto de sódio, tá? E vai formar uma pequena concentração de ácido hipocloroso, ok? Essa solução, ela pode ser reinfundida endovenosa, tá? E esse pouquinho de ácido hipocloroso que forma é o que vai gerar o estresse oxidativo e que vai ativar o sistema imunológico, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto que é bem interessante, empregar esta solução fisiológica que eu estou comentando em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Eu acho que esse seria o foco, né? Inclusive os Tá? veterinários também, alguns utilizam. Eles trabalham bastante com isso, tá? Então, numa cirurgia de extração de dente, por exemplo, numa cirurgia de implante, quem trabalha muito com isso é o professor Sérgio Brusadelli, de Brasília, tá? Então, ozoniza a bolsa de soro, tá? E aí precisa colocar uma saída na parte superior da garrafa para que não estoure a garrafa, né, fazendo o borbulhamento do ozônio, tá? E aí, nesse caso, substitui a solução fisiológica pura ali durante o procedimento,
Tá? E Então, tem que cuidar bastante porque intoxica o ambiente, né? exatamente. Então, isso precisa estar em um lugar arejado, toda essa drenagem desse ozônio precisa, tem todo um sistema para fazer isso, tá? Tem toda uma metodologia para se fazer isso. Quanto de ozônio que fica no soro? Não tenho a menor ideia, a gente precisa medir, tá? A gente precisa medir Ricardo, porque você vai perder ozônio por conta do cloreto. Infelizmente ainda a gente não tem parâmetros para isso, né? A gente é um campo, a Kátia, né, tem sido uma grande estimuladora, né? A gente sabe que na Espanha tem trabalhos, mas a gente ainda tem muito pouca evidência e não tem Exato. padronização do soro fisiológico, né? A gente sabe que tem relatos que há utilização no campo da veterinária, eu observo bastante, mas ainda é algo que não está tão claro quanto a água. A gente está no finzinho, eu quase me perdi, foi tão bom que passou rapidinho, a gente conseguiu Exato, boa hoje essa. responder algumas dúvidas. Então vamos, assim, de novo, Carlos, resumindo as 5 palavrinhas da água ozonizada de qualidade. Vamos lá. Deixa só a Marina falar do nasal, porque é Mas não vai importante dar isso. Não, tempo. fala rápido, vai. Não, é só ozonizar esse soro, e aí a gente usa o soro normal, de garrafa lá da farmácia. A gente, criança com gripe, criança com gripe, tá vendo? Normal. Gripe. Isso é experiência de Normal. pai, isso é experiência de pais, Experiência tá? mãe caseira. A gente ozoniza o soro e pega, coloca esse soro numa seringa de 3, 5 ml e lava o nariz com 10, 20, 30 ml desse soro, fica lavando. É Eles incrível. mesmos já pegam o soro no copinho, já lava sozinho. E aí lava, né? Vai lavar sem maxilar, vai lavar tudo, vai A gente tirar. já faz Então, essa pra ficar lavagem normal com soro. Então, com com ozônio, soro, só que aí você tem uma ozoniza atividade ele. muito Não incrível. fica aquele cheiro de ozônio, não fica aquele cheiro forte no soro, mas a gente percebe, né? Não, qual é a concentração? O pessoal está perguntando ali. Em 40, a gente costuma 40 40 microgramas, microgramas. 5 minutos, a mesma coisa, de 5 a 7 minutos. É isso aí. Gente, é que cai, sabe? Não é porque a gente quer, é que cai. O Instagram corta a gente. Então, Carlos, ou Marina, fala aí das 5, Marina, vai. 5 palavrinhas da água ozonizada de uso Ó, clínico. água pura, a mais pura que puder, entre bidestilada, água para injeção ou de osmose reversa. A água tem que ser resfriada por pelo menos 24 horas. Borbulhar esse ozônio na maior concentração do gerador, 60 microgramas por 5 minutos. Esse contato, quanto maior, melhor. Quanto maior o contato, então usar 1 litro de água, né? Se a gente tiver a coluna, vai usar 1 litro de água na coluna, você vai ter uma efetividade, né? Uma concentração de ozônio muito boa. Fluxo do oxigênio é padrão no gerador da Filoson, por exemplo, né? A gente não precisa se preocupar com essa questão. E o pH da água, quanto mais ácido, melhor a concentração do ozônio na água. E para isso, a água bidestilada ou de injeção e a osmose reversa. Então, incrível. Bom, a gente provavelmente em breve vai marcar, né, outras lives. Eu só queria agradecer novamente. Foi incrível. A gente vai estar abrindo, vai estar escrevendo esse material para disponibilizar para o pessoal também, um guia mais prático. Não sou eu que cuido das redes sociais da Filoson, é a Luana. Então, vocês podem escrever para ela. É que tem muita gente escrevendo lá, achando que sou eu que respondo, só que eu não dou conta nem da minha, então tá difícil. Quarta-feira a gente tem uma live com o Francisco. Finalmente, Francisco, vamos fazer a live. Então, vai ser o ozônio na implantodontia e cirurgia. Então, provavelmente a gente vai falar de água ozonizada. E a gente queria convidar vocês também para seguir o Instagram da Ozoncare, né? Que é a linha de cosméticos à base de ozônio, que é Ozoncare Cosméticos. E muito obrigada, então. É isso. Paula, obrigada. Obrigada a todos. Continuem mandando as perguntinhas, continuem dizendo se vocês querem live, não querem live, que a gente vai organizando. Marcando às 9 horas, tá tudo bem, né, Carlos e Marina? A gente, ótimo. E aí a gente consegue fazer tranquilamente. Obrigadão. Dois detalhes para encerrar. Acessem nosso